E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Thiago Lazzarin, mais uma vez aqui com vocês, no Centro de Mídias. Dessa vez na aula de Sociedade de Desenvolvimento Territorial. Estamos na nossa segunda aula da atividade 4. E ao meu lado vocês estão vendo também os intérpretes de Libras, Jerry e vai vir também o Sidney. Então, eu agradeço a vocês e vou apresentar então a aula. E já vamos então para os slides, que são, o primeiro é esse, né? A apresentação conforme foi apresentado no início dessa atividade, ou seja, na aula passada. A proposta aqui é possibilitar aos estudantes um ambiente que possam ser pensadas e sugeridas diferentes soluções para os problemas identificados na atividade 3. Só abrindo parênteses, o problema da atividade 3 é o do desenvolvimento sustentável, tá, pessoal? Então, e como que isso pode ser realizado na escola. Quando foram debatidas pautas relativas ao desenvolvimento sustentável e a educação, hoje haverá continuação da exposição dos métodos de pesquisa em sociologia, o que poderá colaborar para uma chuva de ideias, brainstorming. Isso está também no material que nós, professores, recebemos, para que a gente possa realizar essa atividade 4. Eu não estou aqui para dizer exatamente o que deve ser feito, mas só sugerir algumas ideias. Então a minha ideia é essa, e eu vou fazer isso ao meu modo. Qual que é o meu modo? O meu modo é algo que nesse componente curricular está correndo até de um modo paralelo a um outro componente curricular que eu ministro aqui no Centro de Mídias, que se chama Razão e Sociedade, que é do aprofundamento Quem Divide Multiplica. E lá, na última aula, eu falei sobre a questão da verdade, e a verdade é um conceito filosófico importante, e eu aproveitei para falar lá sobre as fake news. Então, pessoal, não apenas é importante saber fazer um projeto, mas também é necessário fazer uma pesquisa para que esse projeto, que contém ideias, proposições, sugestões, normas, né? Essas ideias todas elas sejam amparadas por um fundamento bastante firme, né? Que pode ser justamente das pesquisas. Então, além de eu aqui nessas aulas estar propondo também reflexões sobre como a gente pode fazer projetos, escrever projetos, né, redigir projetos dessas políticas para o desenvolvimento sustentável, etc. Eu também, mais ainda, né, estou também propondo subsídios, né, auxílios para vocês conseguirem fazer uma pesquisa, tá, pessoal? Então, eu estou me baseando nessa atividade num livro que é do sociólogo inglês Anthony Giddens, que escreveu um livro para o ensino médio intitulado Sociologia, no qual ele aborda também os diferentes métodos de pesquisa em sociologia. E na aula passada eu me referi a alguns instrumentos, algumas técnicas de pesquisa que são utilizadas. Eu falei, por exemplo, eu falei sobre o survey, né, que são essas entrevistas, que são esses questionários que são aplicados. Falei sobre as pesquisas que são realizadas, por exemplo, pelo IBGE, ou então no período eleitoral, para justamente saber qual que vai ser a expectativa de votação, né, nas eleições e tal. Isso daí eu fiz justamente como um modo de ilustrar o que são essas pesquisas nessa área da sociologia, das ciências políticas, da antropologia, que auxiliam a gente também no âmbito escolar, né? Sabendo então que a escola, o ensino médio, não é ainda a universidade, não é, enfim, ensino superior, nada disso, mas a gente tem uma continuidade entre o ensino médio e o ensino superior, e é legal fazer essas pontes. Então também sugeri fazer essas pontes com a educação superior, justamente para que a gente tenha ideias já no ensino médio de como proceder. E, além disso, eu vou acrescentar hoje uma outra coisa, que é essa da gente poder pensar melhor a respeito do que são essas notícias falsas, as informações falsas, né, as fake news.
Então é isso que tem a ver desse componente com esse outro componente que eu dou aula aqui no Centro de Mídias de Razão e Sociedade que eu mencionei, tá? Então, lá eu falei sobre a questão do verdade, aqui eu estou falando também sobre isso, só que eu vou abordar essa questão com outro viés aqui nesse componente, que é o viés que é apropriado a gente também, que nesse componente está andando junto com outros componentes que tem a ver então com o solo, a cultura do solo, que tem a ver então com energias novas, sustentáveis, etc. Então, energias limpas, aliás, né? Enfim, então a gente também está aqui numa conversa com essas outras disciplinas e aqui dentro dessa disciplina também existe uma preocupação em fazer pesquisa, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer pesquisa também, não apenas em física, em biologia, etc., mas também nas ciências humanas. Beleza? Agora eu vou passar o novo slide, tá bom? Experimento. Então, olha só, eu vou continuar da onde eu parei na aula passada para falar quais são as outras formas de pesquisa ou técnicas de pesquisa. Essa é mais uma delas, o experimento, né? De acordo com Giddens, esse método é definido como um teste em ambiente controlado de hipóteses sociológicas, de modo semelhante às ciências naturais. Sua aplicação em sociologia é bastante limitada, uma vez que a disciplina não pode ou deve retirar os indivíduos de seus contextos sociais para estudá-los, o que seria uma contradição com o próprio sentido da sociologia. Eu vou passar mais um slide agora também para aproveitar e comentar esse primeiro slide do experimento e esse próximo que eu vou passar agora. Dinâmicas. Em circunstâncias específicas, contudo, é possível analisar dinâmicas em grupos pequenos, ainda que isso possa suscitar um comportamento artificial nas pessoas pesquisadas que estão cientes de que estão sendo analisadas e, portanto, deixam de ser espontâneas. E daí, pessoal, eu peguei uma foto aí que procura ilustrar mais ou menos o que seria isso, né? Esse tipo de dinâmica é muito comum, por exemplo, em pesquisa de mercado. Então, não sei se algum de vocês que está assistindo já participou desse tipo de pesquisa, né? Quando se lança um produto, às vezes um conjunto de pessoas, às vezes é uma pessoa sozinha, né? Mas às vezes um conjunto de pessoas é convidado para participar de ideias e de proposições, por exemplo, quando uma marca vai lançar um produto. Então, daí essas pessoas elas estão num ambiente controlado, ou seja, as respostas delas podem até em certa medida ser espontâneas, mas na verdade elas estão meio que condicionadas, meio que limitadas pelo ambiente em que elas estão, né? Se elas estão na frente umas das outras, elas não vão ser tão espontâneas quanto elas poderiam ser, né? Porque de repente elas vão se envergonhar, por exemplo, de demonstrar algum tipo de ignorância, de repente elas vão poder ser influenciadas até pela resposta de outra pessoa, então ela mesma sozinha não teria uma ideia, mas daí ela ouve a de outra pessoa e vai na dela e tudo mais, e então ela não está sendo ela mesma, por assim dizer, nesse tipo de pesquisa. Por que eu estou falando disso? Porque, pessoal, uma questão muito importante do método de sociologia tem a ver não com o método em si. O método, então, eu já até expliquei a raiz dessa palavra, meta-odos, né? Caminho para um fim, né? Então, tem a ver então como um meio, um método, uma técnica, enfim, uma técnica a partir e por meio da qual se quer atingir um objetivo. Então seria isso, um método de pesquisa. Então são ferramentas. Essa é uma ferramenta, por exemplo, essa ferramenta das dinâmicas, né? E a outra ferramenta seria então essa dos experimentos, que tem a ver com essas ideias de fazer pesquisas num ambiente controlado, né? Então, isso é um método. O que eu ia falar é justamente isso. Uma questão que se impõe ao método, para quem é cientista social, é a da metodologia, que vai além do método, né? Ou seja, se o método são os instrumentos em si com os quais nós fazemos pesquisa,
A metodologia, ela tem uma preocupação com a finalidade desse método ou a adequação desse método, ou seja, se esse método ele condiz, por exemplo, com uma teoria, se ele é coerente com as ideias que o pesquisador está lidando, né, está propondo, está testando, como bom cientista que ele é. Então, fica aí já uma coisa bem importante nessa tarefa de pesquisar, que é o trabalho, né? Olha só o trabalho que se tem para se fazer pesquisa. Nem toda pesquisa serve, né? Nem toda pesquisa ela é útil para se atingir um determinado resultado, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, vago, né? Mas talvez vocês entendam. Nas eleições, os institutos de pesquisa eles foram muito criticados pelo fato de que eles poderiam induzir os votos, né? Essa crítica não é de hoje, tá? Essa é uma crítica muito antiga. Fala assim, quem confia em instituto de pesquisa, os institutos de pesquisa eles não estão a serviço da verdade, etc, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que é super importante deixar claro aqui é que uma pesquisa muito bem feita, ela tem muita preocupação com a aplicação desse método, ou a aplicação talvez nem seja a palavra mais adequada, né? Porque aplicar tem a ver com essa ideia de fazer um teste, assim, um teste sem se preocupar com as consequências. Uma pesquisa da sociedade, ela sempre vai se preocupar com as consequências de uma determinada ação, que pode ser, então, essa de você usar um método, né? Utilizar um método qualquer que seja ele do experimento, como eu mostrei, seja ele dessa dinâmica e tudo mais. Então, é muito importante a gente confiar nessas pesquisas até que são feitas na área da sociologia, na área das ciências políticas, na área da antropologia, porque elas demandam um grande trabalho metodológico, não apenas o método que pode ser confundido com isso que eu acabei de falar, que é justamente a aplicação de uma ferramenta, né? Vamos aplicar uma ferramenta sem pensar muito nas consequências dessa aplicação, né? A metodologia, ela é muito importante porque ela se preocupa sim com os resultados, com as consequências de um determinado método. E os melhores institutos, né, as melhores empresas privadas ou públicas que sejam elas, né, elas se preocupam com a metodologia para além da aplicação do método, tá certo, pessoal? Então, a metodologia ela tem a ver justamente com isso que eu acabei de falar, que é medir as consequências, né? Que é justamente essa de, então, pensando na pesquisa eleitoral, não apenas obter a resposta do eleitor, mas pensar em como que essa resposta ela é obtida. Se a pessoa que está fazendo essa pesquisa, ela está de algum modo induzindo esse eleitor a emitir alguma opinião, ou não, se ela está realmente fazendo um retrato do que é aquele momento eleitoral, né? Então, um bom instituto de pesquisa, ele deveria fazer isso, ele deveria interferir o menos possível na resposta. E, no fim das contas, a publicação desse resultado eleitoral ela vai ter uma certa utilidade pública na medida em que é de interesse público também saber a posição do candidato em que se vai votar ou não, né? Então, se o candidato que você vai votar tem chance ou ele deixa de ter chance, então existe também o interesse público e não apenas o interesse privado na publicação dessas pesquisas, né? Então, um bom instituto de pesquisa ele teria que medir todas essas ações, toda a aplicação desses métodos dos quais eu estou falando, beleza, pessoal? E isso tudo que eu estou falando que serve para esses institutos ou para as empresas de pesquisa ou para os órgãos governamentais, como é o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou Instituto de Pesquisa Econômica, enfim, vários outros órgãos governamentais, tudo isso, e você que está na escola também, deve se pautar por uma preocupação metodológica, né? Ou seja, a gente tem que se preocupar com as finalidades, com as consequências das ações
e da utilização de um determinado método. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica, né? E a outra dica, juntamente com essa daí, é de que sim, a gente precisa ler, pesquisar e as pesquisas, tá? Porque quando a gente fala de pesquisa, na acepção mais forte dessa palavra, a gente está falando de um trabalho, né? A gente não está falando de uma opinião apenas. A gente não está falando da fake news, que é o que eu falei no começo da aula, de notícias falsas. A gente está falando de um trabalho que geralmente ele é coletivo, então ele é realizado por um conjunto de pessoas, muitas vezes uma equipe multidisciplinar. Como é o propósito desse componente curricular dentro desse itinerário formativo que nós estamos, né? A cultura do solo e etc. Então, são pesquisadores de diferentes áreas que unem esforços para publicar um material que, por sua vez, ele vai ser submetido à avaliação de pares, né, de outros pesquisadores. Esses pesquisadores eles vão ter contato com o seu material e porque eles também trabalham com esse tipo de coisa, eles vão poder dar uma opinião fundamentada, né, se está no caminho certo, se não está no caminho certo, qual que foi a falha, né, o que pode melhorar, o que já está bom. Então essa pesquisa, ela não tem o nome de uma pessoa, né? E o que são as fake news? Elas são notícias que a autoria muitas vezes ela é omitida, né? Então, quando a gente vê uma notícia falsa aí rodando, a gente perde de vista o autor. Por quê? Porque ou ele, de uma forma intencional, foi omitido, ou então ele foi também uma fake news, né? Ou seja, se inventou um nome de alguém para colocar numa notícia, numa suposta informação, ou numa pseudo-informação, né? E daí a pessoa às vezes vai confiar numa pessoa que nem existe, às vezes a pessoa vai confiar em algo que não foi dito, né? Eu me lembro muito desses memes que tinha na época das redes sociais que eu frequentava, hoje não frequento tanto assim. Mas, por exemplo, uma frase totalmente do senso comum, uma frase esdrúxula, né? Como, por exemplo, tem dia que de noite é assim mesmo, sabe? Daí o autor era, sei lá, Clarice Lispector, né? Isso é uma piada, tá certo? Quer dizer, não sei se foi engraçado agora, mas a fake news tem essa mesma lógica, né? Então, é colocar palavras na boca de uma pessoa que às vezes não disse isso, ou então se inventa uma pessoa para encobrir também a falta de trabalho, a falta de seriedade, né, com a qual uma notícia ela é publicada, então uma suposta notícia, um suposto fato é publicado, e isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. O que é importante mesmo é você confiar justamente na procedência, na origem das fontes, na origem de um trabalho, ou seja, nas fontes, né? Então é necessário ver se as pessoas que publicaram, elas dão o nome correto, daí você vai... E tem como você ver isso, né? Você tem plataformas na internet que o nome dos pesquisadores, eles estão com as suas publicações, né? Uma plataforma importante que a gente tem aqui é do Conselho, acho que é Conselho Nacional de Pesquisa, enfim, eu não me lembro exatamente o nome da sigla, mas é a CNPq, né? Então, a CNPq é um órgão governamental sério, né, de nível federal, e daí lá tem o nome de muitos pesquisadores. Você pode ver dentro daquela plataforma, que é uma plataforma séria, né, do governo, se o nome de um pesquisador ele está lá ou não está, né? Ou se ele existe ou não existe, se esse pesquisador existe de fato, o que ele publicou realmente, né? Então, você digita o nome dessa pessoa e vai sair ali, se o currículo dele estiver atualizado, todos os trabalhos, todas as publicações que essa pessoa fez. Então isso é uma coisa bastante importante também, né? Fica aí a dica, né? Então essa é uma outra dica importante. Vou passar mais um slide agora, vamos lá. Pesquisa documental. Trata-se da pesquisa de registros escritos, frequentemente encontrados em bibliotecas e arquivos. Essa categoria é utilizada em diferentes técnicas de pesquisa, tais como as pesquisas biográficas, comparativas
e análises históricas e histórico-comparativas. Vou passar mais um slide aí. Pesquisa biográfica. Trata-se de um método utilizado para analisar a experiência subjetiva dos indivíduos em contextos sociais diversos, incluindo aqueles que estão em plena transformação. A pesquisa biográfica requer a coleta e análise de dados de diferentes momentos da vida de um indivíduo. Quando possível, são realizadas entrevistas que enfatizam a memória do entrevistado. E vamos ver se tem mais uma? Sim, pesquisa comparativa histórica. Tais pesquisas se baseiam em comparações internas a sociedades separadas pelo tempo, o que envolve uma análise histórica. Por exemplo, uma ou mais cidades ou países antes e depois de décadas. Na pesquisa histórica, é imprescindível a utilização da pesquisa documental feita em documentos históricos, que podem constituir fontes primárias, né, que são dados registrados pelos sobreviventes, ou secundárias, fatos históricos transmitidos pelas gerações. E nós acabamos, né? Então agora eu vou comentar esses 3 slides que eu passei. Vou fazer um resumo, na verdade, né, do que eles estão escrevendo. Então é o seguinte, pessoal, a pesquisa documental é um instrumento importante, então faz parte do método de pesquisa social e tem a ver justamente com esse exercício que eu recomendei a vocês, que é o da leitura, né, de certo modo, né? Eu recomendei indiretamente, agora estou recomendando diretamente, por quê? Porque eu falei que os pesquisadores, eles leem uns aos outros para poder emitir, né, eles emitem pareceres para que o trabalho ele seja bem fundamentado. Só que esse trabalho que os pesquisadores publicam, eles não existem apenas para ficarem confinados ao universo acadêmico e etc. Na verdade, o interesse mesmo da publicação científica é que eles se popularizem esses escritos. Essas publicações todas, elas têm maior relevância, maior importância quanto mais elas tiverem sendo abordadas pela população. Então, quanto maior for o caráter público, né, de visibilidade dessas publicações, maior é a sua importância. Então, disso que nós estamos falando, né, de leitura. Então, os pesquisadores fazem isso, mas os pesquisadores fazem isso para nós, nossa população. Então, para você que está na escola, para mim, para qualquer pessoa, mas principalmente para você que está estudando e que quer aumentar o seu conhecimento, quer se instruir, quer também mudar de vida, porque, enfim, conhecimento é poder, saber é poder também, então você vai poder mudar de vida se instruindo cada vez mais. A questão que fica, que é super importante, é de que é necessário ler, é necessário fazer sempre essa pesquisa documental. Só que isso existe uma forma determinada de ser feita, por exemplo, para pesquisadores profissionais, por assim dizer, né? Então, esse exercício de leitura ou de pesquisa documental de documentos, né, que é um dos métodos que existem, eles são separados em categorias, como pesquisas biográficas, pesquisas comparativas e análises históricas, histórico-comparativas. Existem todas essas categorias importantes de pesquisas documentais, tá certo? Então, o pesquisador que é o historiador, ele está cansado de fazer isso. Ele vai sempre lá para um arquivo, ele vai ler os livros de historiadores atuais e de historiadores antigos, mas daí se o interesse é outro, então se a profissão é outra, não é um historiador, vamos supor, eu sou sociólogo, né? É um sociólogo, existem muitos sociólogos que também usam o recurso da pesquisa biográfica, né? E a pesquisa biográfica que eu mostrei aí para vocês, ela é importante também para saber, além de dados históricos, de uma personalidade, de alguém com alguma relevância ou não, né? Para justamente a pessoa ela não era relevante até o momento em que o sociólogo ele demonstra a importância daquela pessoa com uma publicação, né? Então a pessoa era uma pessoa anônima e daí o sociólogo vai lá e mostra, olha, esse anônimo aqui é o responsável por tais e tais coisas, por tais e tais invenções, por tais e tais revoluções e que seja. Então daí é importante fazer o que justamente? Essa pesquisa que não estão apenas nos arquivos, né? Então
em vez de você consultar os livros, né, é importante também entrevistar as pessoas, mas sabendo que essa pesquisa biográfica, ela não exclui uma coisa e outra, né? Então, a pessoa que vai fazer a pesquisa biográfica, ela pode tanto entrevistar alguém que ainda está vivo, ou familiares de uma pessoa que morreu e etc. Então, essa pessoa não está indo numa biblioteca, mas ela também pode ir numa biblioteca para saber dados sobre aquela pessoa. E arquivos públicos, né? Arquivos em que foram feitos registros, né? Essa pesquisa interessa as pessoas que são estudiosas e tudo mais, mas interessa também as pessoas em geral, né? Muitas pessoas vão em arquivos para construir a sua árvore genealógica, entender quais foram os seus antepassados, né? Isso não deixa de ser uma pesquisa biográfica, né? Quando a gente vai em busca, né, de informações sobre as nossas origens, isso também faz parte de uma pesquisa biográfica, porque essas origens, elas também dizem o que você é hoje, né? Isso serve para a gente, mas para qualquer pessoa que esteja sendo pesquisada, tá bom, pessoal? E daí o último slide que eu passei, ele é esse aí da pesquisa comparativa histórica. Em certa medida, tudo que a gente faz é histórico, né? Ou seja, tudo tem uma história, então é impossível você separar a história do objeto que você está estudando, né? Em algum momento que você estiver estudando, você vai se deparar com algum tipo de conteúdo histórico, uma necessidade de saber algo a respeito da história de um determinado assunto ou de uma determinada pessoa e tudo mais, mas existe um método específico, um método adequado para pesquisa histórica que, enfim, pode servir ou, enfim, para você analisar a mudança de uma sociedade ao longo do tempo, né? Então, daí você está fazendo uma pesquisa histórica de um conjunto de pessoas e não de uma pessoa apenas, né? Então você está analisando diversos atores, você está analisando instituições, você está analisando, por exemplo, a economia, né? Você quer fazer uma análise histórica da economia, então você vai pesquisar, entre outras coisas, as relações de trabalho no tempo, se elas permaneceram iguais ou se elas se transformaram de um momento para outro, e entender também quais foram as causas dessas transformações, né? Se é que elas, enfim, são possíveis de ser descobertas, né? Então, isso é uma coisa importante. Essa pesquisa histórica, ela pode ser feita para uma sociedade só. Então, você vai entender as mudanças de uma sociedade ao longo do tempo. Mas você pode também, por exemplo, fazer uma pesquisa comparativa, né? Ou seja, em vez de você utilizar como parâmetro apenas aquela sociedade, você vai usar outros parâmetros que são as outras sociedades, né? Que são outros lugares do globo terrestre, então até regiões vizinhas, aquelas que você está pesquisando, né? Eu moro na capital do estado de São Paulo. Eu poderia estudar, por exemplo, a história dessa capital, mas em relação às cidades vizinhas aqui à capital, a outras cidades do estado de São Paulo, se houve transformações aqui nessa cidade em relação às outras, se não houve transformações, ou quais transformações foram mais rápidas, né? Se houve mais transformações aqui do que acolá. Enfim, tudo isso é interessante para a gente responder as nossas indagações, as nossas inquietações, né? E que isso tudo sirva para a gente saber justamente fazer essas políticas, né? Que são essas proposições, essas ideias que servem para a melhoria da nossa vida. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a vocês, deixe sua avaliação da aula e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço e valeu!